Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia humana, tá? Falar um pouco sobre a introdução. Por que eu tô falando? Porque eu gravei o vídeo, cortou, ficou chato e eu prometi para vocês que eu ia trazer outro, tá? Então, a gente vai falar sobre a introdução de anatomia. Isso a gente logicamente, já falou um monte sobre isso, tá? O que seria anatomia? Na verdade, a anatomia, ela vem, logicamente, do grego, tá? Ela vem de corte, então você estuda, logicamente, através de sistemas, por conta disso, por conta de corte, tá? A anatomia humana, ela consiste, logicamente, no estudo, né? No estudo do que? Dos organismos. Então, a gente vai compreender esses organismos, tá? Então, na verdade, a anatomia é um estudo, tá? Da divisão do corpo, estudo, logicamente, dos organismos, tanto interno e externo, tá? Que é bem interessante. Aqui eu tenho a posição anatômica, isso daqui vocês já viram, tá? A gente já falou muito sobre isso. A posição anatômica, você tem que ter um olhar dirigido para o horizonte, tá? A face tem que voltar, logicamente, tem que ser voltada para frente. Os membros, tá, inferiores, eles precisam ser um pouquinho afastados, tá? Mas com a palma, logicamente, virada, tá? Ó, virada, tá? E os pés, eles têm que ser juntos e firmes no solo, tá? Essa é a posição anatômica, tá? Que a gente vai trabalhar depois, isso em fundamentos, tá? Eu tenho os plano de, logicamente, os plano sagital, tá? Que é quando divide, a pessoa no meio, tá vendo aqui, ó? Eu vou ter dois lados, tá vendo? Esse é o primeiro e esse é o segundo, tá? Eu tenho um plano frontal, tá vendo? Que eu vou ter essa primeira parte e a segunda vai ser dividida em dois. Aqui eu tenho o plano transverso, que eu vou ter dois também, tá vendo? Ó, o superior, esse é o primeiro, na verdade, tá? Primeiro e segundo, tá? Superior, inferior, tá? E aqui eu tenho um sistema esquelético, isso a gente já falou, tá? De 206 ossos que tem no meu corpo inteiro. Criança tem 306 ossos. Já expliquei isso também, tá? Só para reforçar um pouquinho, tá? E logicamente tem algumas literaturas que vocês vão achar de 208, 210, mas isso depende muito da literatura, tá? Eu tenho aqui a classificação do osso, tá? Eu tenho a epífise, tá? A epífise, que é logicamente bem no começo, e eu tenho a epífise também, que é bem no final, tá vendo? E a diafise, é isso mesmo, diafise, tá? Que tá aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho, logicamente, o meu osso, que ele fica esponjoso, tá vendo aqui, aqui dentro? É aqui que dá osteoporose, tá? É aqui que dá osteoporose, e eu tenho a minha cartilagem e a minha, logicamente, articulação, tá vendo? Que é onde vai ficar. E aqui o caminho fica, logicamente, nesse daqui, ó, tudo amarelo é a minha medula óssea, o caminho da minha medula óssea, tá? Interessante, não é? Então eu tenho a epífise, tá? E a diafise, tá? Que é a metade, tá? Começo, metade. Ah, eu tenho a metafise, tá? Metafise, que é isso daqui, ó, bem no comecinho, ó. Desculpa, eu tava esquecendo, gente, ó. Tá? Que é bem interessante. Eu tenho os ossos longos, que é logicamente o fêmur, rádio, uma, fíbula, tá? E logicamente o falanges, tá? Que logicamente são os ossos mais larguinhos que a gente tem, mais comprido, mais longo, tá? Mas o mais longo mesmo é o fêmur, tá? Eu tenho logicamente os ossos planos, que são achatados, tá? Ali a gente tem logicamente a parte da occipital, que é do crânio, tá? E eu tenho a escápula, que é atrás, eu tenho o osso do quadril, tá bom? Eu tenho os ossos curtos, que são logicamente o carpo, o metacarpo, tá? O tarso, tá?
Então, que é bem interessante. Os ossos irregulares, tá? Que eles têm, logicamente, mais na questão das minhas vértebras, tá? Que a gente tem eles. E aqui eu tenho meu sistema esquelético, ó. Eu tenho a minha cavícula, tá vendo aqui, ó? Eu tenho a minha escápula, que ela fica aqui atrás, tá? Ó, que estão apontando. Eu tenho as minhas costelas. Eu tenho as minhas costelas, tá? Que é o meu externo. As minhas costelas, tá vendo aqui? Elas são ligadas nas cartilagens. Aqui elas são totalmente ligadas na cartilagem, tá? Eu tenho meu crânio, maxilar, tá? Mandíbula, úmero, externo que a gente já falou, costela, uma, rádio, ilho, tá? Carpo, opa, foi até bom nesse desenho, por quê? Porque eu precisava falar para vocês sobre as costelas falsas, que são na verdade costela flutuante. Eu tenho, logicamente, 7 costelas verdadeiras, tá? E 2 flutuantes, que vão dar, logicamente, 8, tá? E eu tenho essa pequenininha aqui, ó, tá? Que são consideradas também costelas, tá? Flutuante, mas a gente não conta, tá? Na verdade, só 2 mesmo, tá? Eu tenho meu externo, tá vendo? Aqui eu tenho a minha cavícula, tá? A minha escápula que fica, logicamente, atrás, tá? Que é esse ossinho aqui atrás das costas, tá? É onde tem a minha escápula. E as minhas 2 costelas flutuantes. Essas costelas flutuantes, elas são muito perigosas, porque se você tem um acidente, elas podem se romper e perfurar um coração, perfurar, logicamente, órgãos do meu corpo, tá? Voltando aqui, então, a gente já falou, logicamente, do fêmur, tá? Patela, opa, deixa eu apagar aqui que ficou feio. Eu tenho a minha patela, que é a minha rótula, tá? Eu tenho a minha tíbia e a minha fíbula. Tíbia é esse osso, fíbula é esse daqui, ó, que fica pegado, logicamente, junto com uma articulação. Lembra? O tarso, que é meu pé, metatarso, tá? E falanges, tá? Esse é meu esqueleto, tá? Eu tenho o carpo, metacarpo, ilho, que é essa parte aqui, ó. A gente fala da pélvica, tá? A ilho, tá? Eu tenho a sacro, tá? Eu tenho o isquio, tá? Eu tenho o pubis, que é esse ossinho aqui, ó, bem cortadinho aqui. Não sei se dá para vocês verem, tá? A minha coluna vertebral, que a gente já estudou ela todinha, não é? Começa com C cervical do 1 até o 5, tá? Eu tenho a torácica, tá? Opa, torácica, que é essa parte aqui, ó, que começa T1 até o T12, tá? Eu tenho a lobar, que começa, logicamente, L1 até L5. E eu tenho a sacral, que começa também da S1 e S2. Desculpa, S5. Tá? Que interessante, né? E depois a gente tem o cox, tá? Eu tenho aqui, tá vendo? Isso aqui a gente também já estudou, tá vendo? Mandíbula, tá? Temporal, tá vendo? Occipital, que fica atrás, parenteral e frontal, tá? O osso do meu crânio. E aqui são as suturas que eu falei, tá vendo, ó? A partir dos 30 anos, o nosso crânio ele fica totalmente lisinho, tá? Eu tenho os esfigmoide, tá? Eu tenho a parte nasal, eu tenho o zigomático, que é esse ossinho aqui, ó, da minha face, tá? Tá vendo que interessante? Só mesmo para dar uma revisão, tá, gente? As minhas costelas que a gente já falou, articulação, logicamente, ela é junta com uma conexão de uma peça, logicamente, esquelética, tá? Então, isso eu vou ter o osso, cartilagem e vou ter minha articulação, isso a gente já falou, tá? A articulação fibrosa, tá? Que é uma articulação quando você tem uma peça que ela tem
uma questão de fibrose, que é por conta da minha cartilagem, emendado junto com o meu osso, tá? E logicamente são divididos, que isso daqui eu já falei sobre as suturas, tá? O Gonoff, tá? É com fosse, na verdade, com fosse, tá? Eu tenho a questão da sindesnose, tá? Sindesnose, tá? Até eu me atrapalho nesses nomes, gente, tá vendo? É muito comum, tá? O importante é que a gente saiba a finalidade, senão, gente, por isso que às vezes tem algumas coisas mais fáceis da gente pronunciar, tá? Não é só vocês não. E eu que tenho ainda um freio na língua, não é? Às vezes eu vou falar uma coisa, tá? Não sei se vocês perceberam, eu troco muito o R pelo L. Se já fiz fono, não adianta, tá, gente? Mas pelo menos saiu. Espero que vocês tenham gostado, tá? É só mesmo uma revisão. Suturas do crânio a gente já falou, né? Que são formadas pelo crânio, tá? As camadas, tá? O com fosse também, tá? A gente já falou. E isso daqui a gente já falou também, tá? A sindesmose, tá? Tem um som de I, né? Sindesmose, tá?